Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Louvor e adoração. Aleluia. Eu queria convidar os irmãos para poder ficar de pé. Vamos glorificar o nome santo do Senhor nessa tarde. Vamos dizer como Ele é grande sobre nossas vidas. Não temos palavras para dizer como Ele é bom. Como o irmão falou aqui, temos motivos para poder agradecer ao Senhor a cada instante por tudo que Ele tem feito sobre nossas vidas. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo. Venha, Senhor, sobre este lugar, Senhor, venha fazer o Teu querer, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Essa casa é Tua, Pai. Faça morada, Senhor. Venha habitar, Senhor, no coração de cada um aqui, Senhor. Que não seja, Senhor, um culto, Senhor, apenas para encher, Senhor, a nossa alegria, Senhor, mas venha sermos transbordados, Senhor, por Ti, Senhor. Enche, Senhor, cada vida que está aqui, em o nome de Jesus. Aleluia. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, eu me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, Deus. Nós queremos Te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua
deixamos ela pra você, Jesus. Oh Espírito Santo, essa casa é tua, ó Pai. Faça morada, Senhor. Faça morada, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Faça o teu querer, Senhor. Mude as coisas de lugar, ó Pai. Age conforme, Senhor, a tua vontade, Senhor. Não faça, Senhor, conforme o nosso coração, ó Pai. Mas sim, Senhor, como desejo, Senhor, que o Senhor tem, ó Pai, de mudar, ó Pai. Então muda, Senhor. Venha, Senhor, fazer dessa casa tua casa, Espírito Santo. Essa casa é tua, Senhor. Faça morada, Espírito Santo. Faça morada, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor, cada canto deste lugar, Senhor, com o teu poder, ó Pai, com a tua unção, Senhor. Venha encher, Senhor. Venha encher, Senhor. Essa casa é tua, Pai. Aleluia. Aleluia. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Espírito Santo. Aleluia. Vestido em glórias, está passando por aqui. Eu sinto o teu perfume, o teu espírito fluir. Glorioso, venha o teu
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vertido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, aleluia, aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor, te adorarei, ó Pai. Te adorarei, ó Pai, em meio a todas as dificuldades, em todas as batalhas, ó Pai. Te adorarei, Senhor. Senhor, te adorarei por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, sobre a tua igreja, ó Pai. Te adorarei, Senhor. Te adorarei cada dia mais, ó Pai. Porque o Senhor é motivo de toda a minha alegria. O Senhor é o motivo de toda a minha felicidade. Não sou nada sem a tua presença. Sou nada sem ti, Senhor. Por isso eu te louvo, Senhor. Te louvo e te exalto, Senhor, porque tu és merecedor, ó Pai. Não sou digna de nada que o Senhor me dá, mas o Senhor faz, Senhor, a obra, Senhor, na vida dos teus filhos. Por isso, Senhor, glorifico, Senhor, o teu nome, porque tu és santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Rei. Declaramos mais uma vez. Santo, santo, santo é o Rei. Santo, santo, santo é o Rei. Aleluia, aleluia, tu és santo. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glorificado seja teu nome, Senhor. Tu és santo, 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 santo tu és. Aleluia. Oh, Senhor, sabemos, Senhor, que junto a Ti, Senhor, é onde encontramos paz, Deus, é onde encontramos conforto, Senhor, em Teus braços, ao Teu lado, Deus. Aleluia, Senhor. Há um lugar onde descanso em Ti, oh, aleluia, Deus. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor, eu creio. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Aleluia, Senhor. Sabemos que o único lugar que temos paz, ó Pai, é na Tua casa, Senhor. O único lugar, Senhor, que temos tranquilidade, Senhor, é nos Teus braços, ó Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o único que nos abraça, que nos carrega pelo colo, pega todas as nossas dificuldades, joga fora, Senhor, é em Teus braços, Senhor, em Teus braços, Senhor. Em Teus braços temos descanso, Senhor. Em Tuas mãos, Senhor, temos descanso, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te buscamos, Te adoramos, Senhor, e dizemos como Tu és grande, Senhor, como Tu és grande, como Tu és poderoso, Senhor. Este lugar, Senhor, este lugar que a gente temos paz é apenas, Senhor, onde o Senhor está, ó Deus. Não há lugar nenhum nessa terra que temos tanta tranquilidade, ó Pai, como está, Senhor, na Tua casa, Senhor, está do seu lado, ó Pai. É o único lugar que temos paz, é na Tua casa, Senhor. Na Tua casa temos paz, ó Pai. Aleluias, aleluia. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo Teu agir, Senhor. Venha, Senhor, continuar falando, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor. Toca, Senhor, no mais profundo do coração, Senhor. Age, Senhor, na palavra, Senhor. Que venha, Senhor, ser gravado, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. E guarda, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está aqui neste lugar, ó Pai. Em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome santo do Senhor. Amém. Rafael? Ao meu discípulo amado. Amém, gente? Eu quero compartilhar com vocês hoje, acho que tem tudo a ver, eu até fiquei assim com Deus ali agora, no meu interior, pensando assim, Deus, Ele fala conosco e Ele confirma. Isaac dizendo que estava orando, Deus respondeu, depois a Flávia falando da oração respondeu. O tema da nossa mensagem hoje é exatamente esse, o poder da oração. E eu fiquei aqui assim, em êxtase, ouvindo, fiquei muito tocado, emocionado pela confirmação de Deus a respeito da palavra, mas também, como Isaac disse, a confirmação dessa obra. Quando Isaac estava aqui ainda, isso aqui era só mato e barro, né, Isaac? Aí os irmãos, óbvio, e para quem não sabe, o Isaac era líder de célula lá do Parque Paulista, né, no início de tudo, ele e Flávia. Aí o Isaac, parece que essa célula tem um solto, não vai para Portugal não, hein, Rafa? Nem para lugar nenhum, pelo amor de Deus, hein? Porque veio o Isaac e a Flávia, viajaram, foram para São Paulo, primeiro Suzano, depois para Itaquera. Como eu amo esses irmãos, eu não aguento. Eu já fui lá, é a primeira vez que ele vem aqui depois que ele foi embora. Eu já fui na casa dele umas 4 ou 5 vezes. Eu não aguento. E aí, eu estive lá já, né? Então o Isaac viajou, foi. Aí a célula, quem assumiu foi o Edson e a Kênia. Eles devem estar em Portugal. A unção derramou. Eles foram para Portugal e agora os líderes de célula lá é o Rafa e a Camila, né? Então a gente está com o nosso coração assim, muito feliz de receber esses irmãos aqui, tá, Isaac? Seja bem-vindo, a Flávia. Eu vou lançar um desafio para vocês aqui, tá? Isso aqui, ó, Deus é testemunha e vocês também. O Isaac foi, eu acabei comprando lá a casa dele, né? Onde estava, a gente derrubou, tá fazendo um projeto lá. E nós temos um terreno que é do lado da casa da minha mãe. Se o Isaac voltar, eu abençoo ele com aquele terreno. Abençoo ele e a Flávia com o terreno do jeito que está lá. Só que tem que ser rápido, Isaac, senão eu vou vender. Então não fica desesperado não. Se vocês... Isaac estava aqui, ó, profeticamente falando, não sei o que Deus vai fazer ano que vem e tal. Os irmãos são testemunhas, tá? Então são testemunhas. Hã? Tá gravado na live. Só que tem que ser rápido. Por quê? Tá à venda. Se eles decidirem voltar, Isaac, tu não vai pagar R$1. Aquele terreno é teu. E da Flávia e dos meninos. Tá lançado o desafio. Irmãos, Elias, ele enfrentou um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele ficou diante dos inimigos que tentavam tirar a vida dele. Jezabel e Acabe tentavam tirar a vida dele. Eu nunca vi em toda a Bíblia uma oração ser respondida tão rápido. Por exemplo, a oração do Nilson demorou, a varoa veio, mas demorou. Demorou, né, Nilson?
mas valeu a pena, aleluia. Tem coisas que demoram, mas vale a pena. Mas a oração de Elias foi respondida de forma muito rápida. Ele, diante dos falsos profetas, ele ora. Eu quero pedir que você abra, por gentileza, a sua Bíblia para a gente fazer essa leitura bem rapidinho, porque vamos ler outras passagens e fixar de outras maneiras também. 2 Reis, leia comigo, por favor, 2 Reis, capítulo 1. Vamos ler o verso 10, diz assim: Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Eu nunca vi uma oração ser respondida tão rápido, Fran. Hoje eu me deparo com algumas situações e essa passagem bíblica me faz uma reflexão. Por que algumas orações são respondidas rapidamente e outras orações tardiamente e outras orações nem respondidas são? Pelo simples motivo de que essas pessoas que oraram, elas tinham uma vida com Deus. A intimidade que uma pessoa desenvolve com Deus, a maturidade de uma pessoa que ela desenvolve com Deus, a vida que ela tem fora dos holofotes, faz com que as suas orações sejam rapidamente atendidas. A Bíblia diz, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A maneira como você escolheu viver diante de Deus pode definir se suas orações serão ouvidas rapidamente, tardiamente ou não serão ouvidas. Elias tinha uma vida de consagração, uma vida dedicada, uma vida entregue, uma vida de joelhos, uma vida quebrantada diante de Deus. Logo, quando ele vai fazer aquela oração, ele já tinha em seu coração uma intimidade tamanha ao ponto que Deus já poderia conhecer. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que quando alguém é amado de Deus, que anda com Deus, que toca o coração de Deus, a Bíblia diz que aos amados Deus dá o que eles pedem enquanto eles dormem. Você já pensou você mudar a tua forma de viver, andar com Deus, ter comunhão com Deus, ouvir a Deus, buscar os conselhos de Deus, e quando você se deitar hoje para dormir, Deus dizer, eu cuido de você, filho, e amanhã quando você acordar, aquilo que você pensou já está acontecendo. Olha o que o Isaac disse e testemunhou aqui. Ele estava na porta da empresa para entregar o currículo. E eram os últimos momentos porque o dinheiro já estava acabando. E a empresa ligou para ele. Existe diferença, irmãos, de uma pessoa que anda com Deus, que já está habituado a falar com Deus. Existe uma diferença da oração que essa pessoa faz e da oração de uma pessoa que vive sua própria vida, seus próprios sonhos, seus próprios desejos, vive seu bel prazer, e depois ela vai falar com Deus. A grande verdade é que quando nós amamos alguém e queremos andar com esse alguém, nós sentimos um desejo muito grande de andar conversando com essa pessoa, falando com essa pessoa. Quando eu estava ainda num pequeno relacionamento com a Priscila no início, no namoro, e eu sentia um desejo muito grande de estar ao lado dela. Eu queria falar e mandava mensagem e tentava de todas as formas falar com ela. O Senhor diz assim para você nessa noite, para quem ama o Senhor e quer andar e falar com Ele:
Eis que eu não vos chamo mais de servo, porque um servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas eu vos chamo de amigo, porque um amigo sabe o que o outro está pensando. A Bíblia diz que o nível de intimidade e comunhão com Deus pode ser de um amigo. Imagina você ter Deus como seu amigo, para desfrutar não só da companhia, dos sonhos, dos projetos, mas fazer Deus participante da sua vida. A sua oração, ela será ouvida de maneira instantânea, relâmpago. Provérbios 16:3 diz: ore ao Senhor pelos seus planos e eles darão certo. A diferença de uma pessoa que põe seus projetos nas mãos de Deus e uma pessoa que quer viver os seus projetos, seus próprios projetos. A diferença de uma pessoa que antes de fazer qualquer coisa pede a Deus uma direção e uma pessoa que faz e depois vai falar com Deus. Os irmãos que estão em Portugal, alguns questionam como pode, foram e as coisas deu certo e eles já estão instalados, estão bem, estão trabalhando, Deus abençoou, por um simples motivo. Antes de eles irem, nós passamos um bom tempo orando, pedindo a Deus um sinal, pedindo a Deus confirmação. Quando alguém vai se casar, a gente sempre diz, e a Bíblia diz isso, na multidão de conselhos encontramos sabedoria. Alguém vai se casar, vá aos pés do Senhor orar para ver se essa pessoa realmente é de Deus ou não. Eu e Isaac ficamos um tempo orando, até que Deus confirmou e ele trouxe o assunto, continuamos orando, conversamos com a Flávia, ela estava de acordo, estão 10 anos casados. Tem casal que não fica 1 ano e não consegue vencer as crises. Todo casal tem crise, todo casal tem problemas, dificuldades assola a todos. Mas a diferença é se você anda com Deus ou não. A Bíblia usa uma expressão a respeito de Noé, para que os planos que Deus tinha para a vida dele desse certo, não só na vida dele, mas dos filhos. A Bíblia diz assim: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Se eu pudesse colocar diante de você de forma prática, porque essa mensagem, parte dela que Deus me deu, é algo que eu vivenciei. Existem 3 características da pessoa que vive com Deus, que anda com Deus, para que a sua oração seja ouvida, para que ela viva o poder da oração. Porque alguém tem que ter vida de oração? Por causa do seu exercício da fé. Na vida cristã, ou uma vida cristã, não tem como ser vivida sem oração. É inadmissível, é impossível de alguém professar a fé cristã sem que tenha uma vida de oração. Uma pessoa que se diz ser cristã, ela tem que necessariamente, o pontapé inicial após professar a sua fé é começar a orar. Nós gravamos o Ramacast com o Adriano e ele está firme até hoje, já há mais de 30 anos caminhando no Senhor. Ele disse que quando ele tomou a decisão pelo Senhor no primeiro dia, o irmão, o líder de célula dele, que era o Marco Aurélio, disse assim: meu irmão, faz a sua primeira oração. Ele disse: como? Ele falou: você deve falar com Deus pela primeira vez, porque a oração é uma conversa que você tem com Deus. A oração, você expressa a sinceridade que está no teu coração, a tua verdade. Não é a verdade do pastor, não é a verdade do apóstolo, não é a verdade do bispo, é a tua verdade, o que está no teu coração. Deus sente prazer em ouvir a tua voz. Você deve orar para exercitar a sua fé. Uma pessoa que ora, se ela não estiver acreditando naquilo que ela está fazendo, ela vai se sentir doidona. É por isso que a Bíblia diz que para os que se perdem, a fé é loucura. Mas para os que se salvam, a fé é poder de Deus. Porque você anda e crê que Deus está te ouvindo. E você fala e tem a certeza de que
Deus está te ouvindo. É por isso que você tem que exercitar a fé, falando com Deus. Ainda no exercício da fé, praticando a oração é a evidência de que alguém está andando com Deus. É muito nítido e fácil conhecer uma pessoa se ela está andando com Deus ou não. Primeira pergunta que você deve fazer: você está orando? Se a pessoa falar, eu não sei orar, ou eu não estou orando, você sabe que a caminhada cristã dessa pessoa ou está iniciando, ou ela não está acontecendo. Porque ela não fala com o seu Deus. Porque ela não desenvolveu a oração ainda. O crescimento espiritual de uma pessoa é percebido pela oração. Não é pela quantidade de reuniões que ela participa. Não é pela fidelidade dela nos dízimos e ofertas. Mas a maturidade da pessoa, a firmeza, o crescimento espiritual é pelo desenvolvimento da sua oração. A oração fala mais a respeito de nós do que a respeito de Deus. Se eu fosse te dar um conselho nessa noite, para você exercitar a sua fé, saia daqui com um desejo muito grande de orar por você, pelos seus parentes, pela sua casa, pelos seus amigos, pelos seus negócios, pelos seus filhos. Seja um homem e uma mulher de oração. Número 1, exercício da sua fé. Número 2, por que alguém tem que orar? Para desenvolver a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual Ele dará a conhecer o seu conserto. Quanto mais alguém conhece a Deus, mais sente desejo de falar com Ele. Mais sente desejo de orar. Todos os personagens bíblicos que tiveram relevância, eles tinham uma vida de oração intensa. Olhe para Daniel quando Deus o livrou da cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Todos os personagens bíblicos que você vê fazendo orações curtas e Deus respondendo, eram homens e mulheres, foram homens e mulheres que tinham uma vida intensa de oração. É impossível servir a Deus ou dizer que tem intimidade, relacionamento com Deus, sem uma vida de oração. Porque na oração você conhece qual é a boa, a agradável e vontade de Deus. Na oração você conhece qual é a direção que Deus está te dando. Quando você está falando com Deus, você confessa os seus pecados e recebe o perdão, porque a Bíblia diz: se com a boca confessares e com o coração você crê, Deus, Ele vai responder a tua oração. Ele te aceita e Ele te recebe. Quando você, mesmo recebendo as bênçãos, mesmo tendo a promessa sendo cumprida, a primeira atitude de um servo, uma serva de Deus faz, é ir orar a Deus agradecendo por tudo aquilo que aconteceu. Infelizmente, em nossos dias, homens e mulheres, quando Deus os recompensa com grandes vitórias, com bênçãos, sabe para onde que eles vão? Vão comemorar às vezes na casa de festa um aniversário, vão comemorar no shopping, vão comemorar em muitos lugares. Mas quando um servo e uma serva de Deus que tem intimidade, comunhão com Deus, vive um tempo de bonança, um tempo de vitória, além de comemorar de repente na casa de festa ou em outros lugares, a primeira coisa que faz é orar, agradecendo a Deus pela grande vitória que Ele já deu. Número 3. Por que alguém tem que orar? Para experimentar o sobrenatural de Deus. Eu queria pedir a sua gentileza para você abrir em Jeremias 33, verso 3, por gentileza. Jeremias 33, verso 3, por favor. Jeremias 33, verso 3. Diz assim as Escrituras Sagradas, acompanhe comigo. Chame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei
coisas grandes e ocultas que você não conhece. Quando uma pessoa está querendo desenvolver não só o exercício da fé, a intimidade e relacionamento com Deus, mas experimentar o sobrenatural, essa pessoa vai invocar o nome de Deus e Ele vai responder de maneira com coisas grandes e ocultas que você ainda não viu, mas o teu coração vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia! Veja, Abraão rogou por Sodoma, quando seu sobrinho estava prestes a ser destruído com Sodoma. Deus anunciou e livrou a Ló. Talvez existam pessoas que você conhece da sua família, que Deus está te levantando para ser um intercessor dessa pessoa. Alguém que está prestes a ser destruído. E a sua oração pode ser decisivo, fundamental. Daniel, quando estava na cova dos leões, ele orou. Em Daniel 6:22 ele disse: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Talvez o livramento que você esteja esperando só precisa de uma atitude sua, de uma oração. Neemias, quando orava por conta da responsabilidade, Neemias capítulo 1, verso 4, ele diz: eu estava jejuando, rogando a Deus e chorando. E Deus ouviu a sua oração e ele conseguiu apoio para fazer a obra que ele precisava fazer. Eu queria nesse momento trazer alguns ensinamentos práticos a respeito da oração. Homens que tiveram suas vidas transformadas pela oração. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Separe um local e um tempo para você orar. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Primeiro ensinamento bíblico: você precisa ter um local e um tempo para orar. Eu conheci um homem no Rio Grande do Sul, pastor Arcelino, de uma igreja chamada Espaço Cristão. Ele construiu a casa dos sonhos dele, mas no meio da casa ele construiu um quartinho, um quarto talvez de 1,5 por 1,5. Nesse quarto só tinha 2 utensílios, uma escrivania e uma cadeira. E ele disse assim: esse quartinho é o meu local de encontrar com Deus, onde eu oro, onde eu leio a Bíblia, onde eu tenho minha intimidade com Deus. Em nossa geração, você conta nos dedos os homens de Deus que você conhece, que tem um local próprio para orar e que tira tempo para orar. Hoje é muito comum a geração 6 horas. Você encontra as pessoas e elas dizem: 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas ela mesmo não quer ter o sacrifício de ter um local e tirar um tempo para orar. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Se você tirar um local, se você tiver um local para orar, e você tirar tempo da sua vida, do seu dia, para orar, se prepare, porque o que Deus vai fazer na sua vida é algo extraordinário. Eu queria pedir que você fosse profeta de Deus na vida do seu irmão agora. Saca o teu dedo de profeta, aponta para ele e diga: você precisa ter um lugar onde você encontre com Deus
e onde você deposite as suas orações. O que muda a vida de um homem e de uma mulher não é a sua retórica, não é a sua didática, não é a sua capacidade de comunicação, mas o que muda a vida de um homem e de uma mulher é a sua vida de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Uma igreja, um irmão, uma pessoa que não tem vida de oração, é uma pessoa que está fadada ao fracasso espiritual. 2, não é pelo muito falar, evite repetições. Mateus 6, 7 e 8, na oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou. E orando não useis de vãs repetições, mas os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vocês necessitam, antes de vocês pedirem. Antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Mas Ele instituiu um princípio de você falar com Ele e apresentar suas petições em oração. A questão aqui é que você não tem que ficar repetindo, falando muito, repetindo. Veja a oração de Elias que nós acabamos de ler anteriormente. Ele diante dos inimigos, o capitão estava lá, iriam prender, queriam matar a vida dele. Ele fez uma oração que talvez não tenha durado 15 segundos. Eu vou orar a Deus e vou pedir Ele para consumir vocês, consumir o holocausto tudo. E ele fala, Senhor, que seja tudo consumido por fogo, e assim aconteceu. Que oração rápida, não é por muito falar, não é por repetir, mas é pela sinceridade que está no teu coração, é pela verdade que você está falando com Deus. 3, e nesse ponto é muito importante, para você ter uma vida de oração, você precisa parar de murmurar, precisa parar de reclamar. Aprenda a orar e a agradecer a Deus. Pare de murmurar. João capítulo 6, verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam presentes ali, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A multiplicação aconteceu quando aquelas pessoas que estavam murmurando, porque eu estou lendo aqui só de forma objetiva, mas o contexto da história é que eles já estavam muito tempo sentados ouvindo. E começaram a murmurar porque estavam com fome e cansado. Você já viu que uma pessoa tem uma tendência de murmurar e reclamar muito quando ela está em pé na fila? Mesmo que seja na fila para receber o seu pagamento, o seu salário. Nem para receber a bênção a pessoa agradece, Marcos. Está na fila para receber. Tem gente que nem tem o que receber. E ela deveria estar agradecendo. Ela está murmurando. É que o governo não presta. É que o Lula é ladrão. É que não sei o que. É que é isso, é que é aquilo. Pare de reclamar e passe a agradecer. Eu escrevi um texto aqui que diz assim, olha: troque a murmuração pela oração. A murmuração não muda a sua vida, mas a oração pode determinar o teu futuro. Troque o teu vocábulo. Pare de reclamar. Pare de murmurar. E passe a orar. Amém? Amém? 4. Isso aqui é tão fundamental quanto o pedido que será aceito. Qual é os pedidos que são aceitos diante de Deus? Marcos capítulo 11, verso 24. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que o já receberam, assim lhes sucederá. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Por que uma pessoa
pede e não recebe? Primeiro, porque quando ela vai à presença de Deus em oração, ela não está crendo que vai receber. Alguns oram na expressão da sua religiosidade, aprendeu a orar. Mas ela deveria falar da sinceridade que está no seu coração e da verdade que está nela. Segundo, aquilo que é o objeto da sua petição não deve ser objeto de você esbanjar nos seus deleites, mas deveria ser algo que venha glorificar a Deus. Pede e não recebe porque pede mal, para esbanjar em deleites, talvez para ostentar, para mostrar para alguém, para dizer, não, eu venci, eu consegui. Mas o que Deus está falando, que você deveria orar e pedir para que o nome de Deus seja glorificado. Faça essa experiência quando você orar pedindo um carro. Deus, me abençoa com um carro, mas eu quero que esse carro glorifique o teu nome. Só tem um detalhe, que esse carro tem que realmente estar nas tuas mãos para abençoar vidas. Ore a Deus, Senhor, me abençoa, quero a minha casa, que essa casa seja para a glória de Deus. Amém, irmão? Deus, Ele quer fazer coisas tremendas em nosso meio, mas depende do propósito para o qual você está pedindo isso. Agora sim, irmãos, eu fiz essa introdução relativamente longa a respeito da oração para nós entrarmos no nosso texto base. Abre em 2 Reis, capítulo 20, por favor. 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler o primeiro versículo e depois retornaremos a ele, tá? Vamos ler um outro texto depois e retornaremos a ele. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Quem achou, dá um glória bem forte. Aleluia, a maioria, né? Posso ler? Diz assim o texto bíblico. Naqueles dias, adoeceu Ezequias, mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Dá uma olhadinha aqui para mim. Um rei que foi considerado um rei bom, recebe o profeta na casa dele. Ele estava doente e recebe o profeta na casa dele. A maior alegria de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é quando você recebe na sua casa um profeta. Sim ou não? Quando você recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquilo é motivo de muita alegria. Eu fico insistindo com os meus amigos que são profetas. Vem na minha casa, vamos lá. Se for o caso, a gente chama para jantar, para ter um tempo com essa pessoa. Você se esforça. Vocês vejam que a gente sai daqui e vai para Niterói para ter comunhão com um homem de Deus, para ouvir a voz de Deus. E eu acho que cada um de nós deveria se esforçar para andar com pessoas que vivem na presença de Deus. O esforço que nós deveríamos fazer era para receber profetas e homens de Deus. Então esse rei era um rei bom e recebe o profeta. Ele estava doente, mas a mensagem que o profeta traz para ele era terrível. Olha aí, ô Ezequias, eu tenho uma palavra de Deus para você. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. Oh meu Deus. Pensa, você já está doente, e o homem de Deus vai te visitar. Pô, o pastor vai vir aqui em casa hoje orar por mim, aleluia. Estou doente, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. E ao invés de fazer aquela oração poderosa e a cura chegar, ele vira e diz assim: olha,
Ô Jonathan, arruma tua casa porque tu vai morrer. Já pensou, Vivi? Vivi, arruma tua casa porque você vai pegar a senha número 1. A gente deveria se perguntar por que um homem bom recebe o profeta e a profecia desse jeito. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria, mas era um rei bom, que procurava fazer a vontade de Deus. Era um rei considerado bom. O que leva uma pessoa boa, humanamente falando, entre aspas, uma pessoa que ouve o chamado de Deus, uma pessoa que responde ao chamado de Deus, uma pessoa que ama estar na comunhão, uma pessoa que gosta de Deus, que anda com os irmãos, que obedece. O que levaria uma pessoa dessa a receber uma profecia tão forte? Se você ler esse texto isoladamente, passa batido. Mas eu quero mostrar para você que homens bons, eles também erram. Homens de Deus, mulheres de Deus que nós admiramos também erram. Eu queria pedir a gentileza de você abrir em 2 Crônicas, deixa aí marcado, porque nós vamos voltar para esse texto, mas 2 Crônicas, capítulo 32, vamos ler 6 versículos para explicar por que Deus decidiu que o rei Ezequias teria que morrer. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24 em diante. 6 versículos apenas. Acharam? Diz assim o texto bíblico. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não respondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles, nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie dos objetos desejáveis. Também de armazéns para a colheita do trigo, do vinho e do azeite, e de estribarias para todas as espécies de animais, e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhes tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, e as fez correr por baixo do ocidente, para a cidade de Davi. Porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Um rei relativamente bom, próspero, tudo que fazia dava certo, gestão maravilhosa, seu nome foi ventilado, as coisas estavam boas, edificou cidades, animais, ovelhas, rebanhos. A Bíblia chega a usar a expressão, tudo que era desejável, Marcos, Ezequias teve. E de repente o seu coração se exaltou. Veja, não é só coisas ruins que fazem as pessoas se afastar de Deus. Eu já testemunhei aqui para os irmãos. Tinha um irmão que nós orávamos por ele há muito tempo. Lá no Parque Paulista, congregávamos lá na época. O irmão estava desempregado há muitos anos. E ele fez um propósito, jejum, oração, nós apoiamos. E Deus abriu uma porta de emprego em uma das maiores empresas, não do Brasil, do mundo, chamada Air France. Aquela época, era a segunda maior companhia de aviação naquela época.
salário dele era como se fossem uns 10 salários mínimos, tipo 15 mil reais naquela época. Ele comprou carro, comprou casa, porque agora estava bem, passou a viajar. As coisas melhoraram significativamente. Só tem um problema, que ele deixou a fidelidade do Senhor. Já não era mais fiel nos dízimos e ofertas, já não estava mais nas reuniões, já tinha parado de participar da reunião de célula ou casa de paz, no caso lá em São Paulo, né? Já não estava mais participando dos cultos. O seu coração se exaltou demais. Caso de Ezequias. Por que Deus rejeitou Saul? Quem gosta dessa passagem é o príncipe, né? Ele sempre fala disso. Porque tem pena de Saul, tendo eu já o rejeitado, diz o Senhor. Por que Ezequias foi rejeitado? E Deus mandou o profeta ir lá falar, se exaltou demais. Ezequias, arruma a tua casa. Deus ainda deu uma colher de chá, mandou o profeta ir lá falar. Que maravilha, porque às vezes Deus levanta profetas para nos exortar. Porque quando Deus repreende, nos repreende, é sinal que Ele ainda nos ama. Quando Deus levanta alguém e fala, meu irmão, se conserta, hein? Sai desse pecado aí, abandona isso aí. É sinal de amor e bondade de Deus. Sinal de que Deus te rejeitou é quando Ele te abandona. Quando Ele te deixa. Quando Ele já não fala mais contigo. Quando você ora e tua oração já não é mais ouvida. Ezequias, o coração se exaltou, mas Deus ainda tinha um pouco de amor. Mandou o profeta lá na casa dele, para ele ter a oportunidade de se consertar. E aí a Bíblia diz, que quando ele foi exortado pelo profeta, o que acontece? Ele entende o recado. Aí agora a gente volta para o nosso texto lá. 2 Reis capítulo 20. Verso 1 que lemos. Ei, cuidado para o teu coração não se exaltar demais. Eu lembro do irmão que ele comprava só roupa de marca. Era um irmão que tinha um coração no Senhor. Mas teve um momento que o coração dele se exaltou. Ele só comprava roupa de marca. Eu, quando pagava R$70 na calça, Camila, achava que era cara. O irmão comprava calça de R$700. Eu comprava o tênis de 130, 170 e eu ficava achando que gastei demais. A pessoa só comprava tênis de 400, 600. Não que não deva. Eu acho que você tem que repensar dependendo de quem está do seu lado. Porque se você tem coragem de dar 700 numa calça e não tem coragem de abençoar um irmão que está passando necessidade do seu lado, tem algo errado. Tem algo que está errado. Se você tem coragem de comprar um tênis de 300, 400 e não tem coragem de abençoar alguém com uma cesta, tem algo errado. O evangelho que você está crendo, ele é um pouco diferente do que o que eu creio. 2 Reis 20, verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O coração dele se exaltou. Você leu comigo, verso 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias, a Bíblia chama muitíssimo. Era um arrependimento verdadeiro. Foi um arrependimento de verdade. Verso 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Isaías, volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas
eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Se eu fosse você nessa hora, eu poderia dar um glória bem forte. Porque a oração de Ezequias foi ouvida, é sinal que a tua oração também pode ser ouvida. Se Deus mudou a sorte de Ezequias, Ele pode mudar a tua sorte também. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. O que hoje você precisa que mude na sua vida? O que você aguarda que mude na sua vida hoje? Não é amanhã não, hoje. 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 O que você espera que mude? O profeta já tinha dado o recado, estava indo embora, e a palavra do Senhor, quando ele chegou no meio do pátio, irmã Cleide, quando chegou no meio do pátio, a palavra do Senhor veio ao seu coração, porque o Ezequias estava lá no quarto orando. Deus ouviu e falou: Isaías, volta lá, fala para o meu servo que eu ouvi a oração dele. Aleluia. Quando Deus ouve a oração de um homem, o futuro dessa pessoa está sendo transformado. A sentença era de morte, mas ela não tinha transitado em julgado. A oração foi o recurso próprio. Talvez tudo que precise para mudar algo na sua vida é uma oração sincera e verdadeira. Ele virou para a parede e chorando, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E ele falou: Senhor, eu tenho andado com verdade na tua presença. Tu me conhece, tu sabe como eu agi com lealdade, com honestidade. Senhor, muda minha sorte. Olha o que o profeta me entregou. Verso 6. E acrescentou aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aqui eu paro e faço uma outra reflexão. Deus deu vitória, deu mais 15 dias para ele, não matou. Segundo, deu vitória na guerra que ele estava enfrentando. E aqui me chama muita atenção, porque o Senhor diz assim: por amor de mim próprio Deus, e por amor a Davi. O que isso mostra? A sua atitude hoje pode mudar o coração e a disposição de Deus a respeito do teu filho em época futura. A tua oração hoje, o teu comportamento, a tua atitude hoje, Monique, a tua atitude hoje pode alcançar a benevolência do teu filho, alguém que você ainda nem viu. Você pode olhar para a pessoa e ser profeta para a vida dela, falar assim: olha, a bondade do Senhor te alcançará todos os dias, e na vida dos teus filhos, da tua descendência. A tua atitude pode fazer com que Deus haja com benevolência a uma geração que talvez nem exista mais. Por causa de você, Deus pode atender um pedido de um filho seu num futuro que você nem sabe se você vai estar vivo. Janete, já pensou Deus tratar com bondade o teu neto, o filho do Cezinha que está aqui, por amor a você? Alguém que você ainda nem viu, talvez nem conheça. Já pensou, Isaac? Escuta, ninguém sabe disso aqui. O pai do Isaac, seu Luiz Solon, ele era pregador da palavra de Deus. E um dia ele foi para o culto, estava pregando a palavra de Deus. E na pregação que ele estava fazendo, quem se converte? Pastor Djalma, que é o pastor do Parque Paulista. O pai do Isaac pregando. O pastor Djalma da Ramade Parque Paulista se converte. E passa-se
acho que umas 3 ou 4 décadas, o Isaac se converte. Aonde? Na igreja que o pastor Djalma é um dos pastores. A bondade do Senhor alcançando gerações. Deus pode alcançar os seus netos. Você talvez nem conheça-os. Como é o nome dela? Lucas, sua irmã? Monique. Monique também, Monique. Monique, talvez Deus haja com bondade com os netos, seus netos. Filho dela que talvez você nem conheça. Esse é o Deus o qual servimos, que visita gerações e por amor do nome dele abençoa a tua vida de forma extraordinária. Testemunho. As pessoas pensam hoje que vendem hoje uma felicidade na igreja. Por isso que muitas pessoas entram e saem. Por quê? Porque não sabem por que entraram e nem sabem por que estão saindo. Vem, não consegue o que veio buscar e sai. E desde então a gente vem lutando. Eu posso falar para vocês o seguinte: a nossa vida em São Paulo não está sendo fácil. Hoje, para mim vir aqui para cá, eu só vim mesmo porque eu já tinha acertado de assinar uns documentos e porque meus filhos estavam na expectativa, que há muito tempo que a gente não vinha. Porque esse ano também não daria para mim vir, eu não viria. Se não fosse meus compromissos assumidos aqui, eu também não viria. Hoje em São Paulo, você pode pensar, eu não tenho condições de comprar aquilo que eu quero, de dar aquilo que eu quero para os meus filhos, de viver da maneira que eu quero. Mas nesses 6 anos, eu acho que eu estou lá, foi de muita dificuldade, mas eu posso afirmar por uma coisa para vocês: Deus nunca deixou faltar nada. Nem para mim, nem para minha família, nunca. Todo mês é luta, todo ano é luta, mas a gente sempre vencendo. E se a gente for ler lá em Tiago, capítulo 1, 2 ao 4, fala que a gente tem que se alegrar nas provações. E o crente não quer se alegrar. Eu mesmo não quero me alegrar, não. Eu não quero passar provação. Mas a Bíblia diz que eu tenho que passar. A Bíblia afirma que eu tenho que passar e tenho que confiar. Então eu não sei como vai ser o próximo ano, eu planejo. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar minhas metas, eu planejo minhas metas. Eu busco melhoria para mim, para minha família. Eu busco o melhor de Deus aqui nessa terra. Mas o meu foco principal é continuar confiando em Deus. Porque eu sei que apesar das tribulações, pode vir lutas, mas eu posso bater no peito e afirmar e declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Vocês estão bem? É muito bom estar aqui. Eu acho que ele já falou, né? Tudo, testemunhou tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês também, que a gente tem acompanhado. Algumas pessoas a gente, né? Não, eu particularmente, porque tem muita gente que ele fala, eu falo, não conheço, mas ele já conhecia. Mas muitos que eu estou vendo aqui, muitos que eu vi crescer, né? Na presença do Senhor, espiritualmente. Eu fico lá, a gente fica acompanhando, assiste as lives, assiste os cultos, quando tem oportunidade. O Ministério de Dança, lindo, que a gente viu iniciar, né? Viu vocês engateando e o Senhor honrando, né? O Senhor, Ele honra cada passo nosso. Mesmo quando a gente acha que o Senhor nem está vendo, a gente tentar se levantar. Mas é igual pai e mãe, né? Quando o filho começa a engatear, que você acha o máximo, né? Aí você conta para o vizinho olha, né? Ó, o pai lá, bobo, porque o filho está engateando. Aí você fica feliz porque o filho deu o primeiro passo, você sai contando para a família inteira.
e todo mundo achando você meio bobão, né? E o Senhor, Ele é assim com a gente, né? Ele está vendo você acreditando nele, engateando, dando o primeiro passo. E o futuro pertence ao Senhor. E nós visitamos o terreno onde era a nossa casa. O pastor estava lá, nós fomos lá. E eu fiquei ali observando, né, lembrando tantas coisas que nós passamos, tantas coisas boas que nós passamos, mas tantas lutas que nós passamos também. E eu fiquei lembrando ali, já não tem mais a casa, mas eu fiquei lembrando de momentos em que eu me ajoelhava dentro do meu quarto e eu falava: Senhor, eu não vou conseguir continuar. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas está doendo demais, está machucando demais. E eu não vou continuar, Senhor. Mas o Senhor, Ele me fortaleceu através de pessoas que cuidaram de nós. Pastor, nossa família, minhas cunhadas, nossos amigos que cuidaram de nós, né? Tantos amigos que cuidaram de nós, a Vivi me socorreu tantas vezes. Eu sou muito grata pela sua vida, Vivi. Você não tem ideia como eu sou grata pela sua vida. A Priscila, a Lilian, você era noiva do meu filho, né? Você casou, como assim? Você estava prometida para o meu filho. Mas eu louvo a Deus, assim, pela vida de cada um. Pelas orações que nos sustentaram. Ainda a irmã Almeirinda, sempre orando por nós. A Samila, sempre, sabe, presente nas nossas vidas. Todos vocês, ainda que eu não diga o nome. Mas a gente sabe que foi sustentado por oração. E o que eu deixo aqui para você é: ore, não deixe de orar. E quando você disser para alguém: eu estou orando por você, porque é meio automático que sai da nossa boca, né? Quando a gente vê alguém passando por dificuldade, a gente fala: eu vou orar por você. Mas ore por essa pessoa, ore pela sua vida, pela sua família, pelos seus amigos. Ore, e por mais simples que seja a sua oração, tenha certeza que o Senhor, Ele vai honrar, Ele vai cuidar, Ele vai responder. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, nem eu sei o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa a gente tem certeza: o Senhor, Ele vai nos honrar. Ele vai honrar a oração que você vai fazer hoje. Então faça, para que você possa colher resultado dessa oração amanhã. Você só não vai colher se você não orar. Então ore, porque o Senhor, Ele nos surpreende. O Senhor tem nos surpreendido. E como Ele falou, a gente, São Paulo não é, né, o lugar maravilhoso, mas o Senhor, Ele está ali. O Senhor, Ele tem nos honrado. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. E quando nós chegamos lá, o Senhor permitiu que não tivesse... Todas as pessoas que prometeram nos ajudar, não nos ajudaram. Mas hoje eu acredito que o Senhor, Ele permitiu para que a gente confiasse no Senhor. E às vezes as pessoas, Deus, Ele vai tirando pessoas do seu caminho, da sua vida. Pessoas que prometeram estar com você e não estarão. E não amaldiçoe essas pessoas, abençoe. Porque o Senhor, Ele tem um propósito, que é para que você confie nele, somente nele. Se você se refugie nele. Amém? Eu agradeço pela oração dos irmãos. Continuem orando por nós. E nós estaremos lá orando por vocês. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Agenda da Igreja. Olá, boa tarde. Eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá em Xerém. E estou aqui para passar a agenda da semana para vocês, no nosso programa Comunidade no Ar. Seja bem-vindo e participe conosco. Agora estarei passando para você a nossa agenda semanal. Amanhã, domingo, às 8 horas da manhã, temos a nossa consagração aqui na igreja. Venha participar. Não esqueça, venha em jejum e depois terá a comunhão com os irmãos.
Às 17 horas, teremos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Venha participar conosco. Traga um amigo, um vizinho, um conhecido que esteja precisando louvar e ouvir a palavra de Deus para alimentar. Começar a semana alimentando o seu espírito. Venha participar conosco aqui na nossa comunidade Xerém, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Na terça-feira teremos nossas células. A célula do irmão Rafael e Camila será na casa da nossa irmã Lilian e Felipe. A célula do Enivaldo e Priscila será na casa deles. Do Fran e da Miriam na casa da irmã Arlene. E a do Marcos Paulo e Priscila será na casa deles também. Na quarta-feira temos o nosso discipulado. Venha participar, o convite é amplo, é para todos. Venha aprender um pouco mais da palavra de Deus e poder estar orando junto com os irmãos pela sua vida e pela vida dos que você achar que está precisando de uma oração. Quarta-feira, às 19 horas, em nossa igreja, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Venha participar do discipulado e aprender da palavra de Deus. Na sexta-feira, teremos o nosso momento de oração na igreja também, às 19h30, com a nossa irmã Almerinda. É sempre uma bênção. As orações, os pedidos, as intercessões. Venham participar. Traga também alguém que esteja precisando de oração, alguém que queira estar orando por alguém. É uma bênção. Venha participar deste momento aqui na nossa igreja. Um grande abraço e também não deixe de estar participando das nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Clica lá, comenta, compartilha, nos procure e venha participar conosco deste momento tão gratificante de louvor e adoração a Deus. Cidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Comunidade Ramá